Deixa eu ver aqui. E então, quanto à questão da educação na igreja, tudo que a gente faz na igreja tem a ver com educação. Acho que esse é o problema que às vezes o pastor vai ter, quer dizer, o pastor que tem uma visão educacional, tem isso também, né? Assim, o pastor vai ter com alguns líderes. Por quê? Porque a música na igreja, ela existe para educar. Como é que eu posso dizer, por exemplo? Deixa eu ver. Eu posso de repente cantar uma música. Acho que até citei a do David Keelan e do Ministério Ipiranga aqui. Que, por exemplo, eu posso cantar uma música que eu gosto da música, eu acho a música bonita, eu sinto o negócio no coração, porque música mexe com a gente. É que nem, por exemplo, aquelas músicas no outro idioma, né? Você está cantando em árabe, você não faz ideia do que está cantando, mas a melodia da música toca você, né? É que nem eu lembro de uma música do James Taylor que falava de amizade. E, poxa, a minha geração cansou de dançar música lenta nas festinhas americanas, entendeu? O pessoal mais novo não sabe o que é festa americana, depois eu explico. Aí o que acontece? Aí, por exemplo, entendeu? Não tem nada de americano, mas assim, o que acontece? O cara escuta, né? Por exemplo, tem uma outra, né? Ah, meu Deus do céu, esqueci agora o nome do cantor, que acho que era... O nome da música, não sei se era rock and roll, não sei o que lá, era uma música lenta que tinha, que o cara tinha cantado, né, pro filho dele, né? Isso mesmo. E aí o que acontece? Quanta gente, essa daí já assim, é mais antiga, eu era criança, entendeu? Mas assim, o que acontece? Quanta gente não namorou o som de uma música dessa? Então, por exemplo, a gente sabe que a música, ela como tem a ver com sentimento, e a gente vive numa época em que assim, não estou dizendo que todo mundo que toca no rádio é comércio, mas para você tocar no rádio, você tem que estar dentro de um formato, e esse formato é um formato relacionado a comércio. É como, por exemplo, quem é que deve lembrar dos louvores da Lagoinha, quando colocava nas rádios, que tinha que cortar? Porque no CD tu ficava meia hora cantando lá, não tema, né? Aí tu ficava naquele negócio lá e tudo tal. Quando você botava no rádio, acabou, entende? Por quê? Porque eles editavam por causa do aspecto comercial. Só que Lagoinha era Lagoinha. Agora, se você quisesse tocar na rádio, tu tinha que estar dentro de um esquema, certo? E aí vem uma outra situação, né? Todo mundo canta chuva, chuva. Todo mundo canta fogo, fogo. Agora é a noiva, noiva. Entende? Aí é bombardeio de adoração, bombardeio, né? E aí nesse negócio, né? Você vai vendo, né? Que esses aspectos faz com que o cara na igreja fale assim: ah, pastor, a igreja está meio parada. A gente tem que animar, né? Mas vai animar como? Botar uma música nova. As músicas antigas, a música às vezes era de 6 meses atrás. Só que na cabeça do cara de hoje, 6 meses já é antigo. Para mim, antigo é 10 anos, né? Mas assim, na cabeça do cara, 6 meses já é antigo. E aí, nesse caso, às vezes vem uma música que ela não vai ensinar o que você está querendo ensinar, e às vezes ela pode ensinar até o inverso. E aí, observa bem como é que, por exemplo, a música que deveria estar educando, está deseducando. Eu tive um professor, Silvino Neto, ele até deu uma palestra aqui, ele também foi professor do pastor Silvio Barbosa, e ele numa das aulas dele, ele foi meu professor de educação religiosa, e ele falava, né, que tudo na igreja ensina. Então, por exemplo, meu filho, ele estava mexendo na persiana de uma janela na clínica onde a gente foi, e aí ele estava esbarrando, né, numa moça lá. Quando ele esbarrou na moça, eu falei: olha a moça aí, rapaz, pede desculpa. Aí ele: desculpa, moça. E a mulher se derreteu. Tá desculpado, meu amor, não sei o que, não sei o que lá. Por quê? Porque ela não está esperando um garoto de 3 anos falar com educação, né? Mas assim, não é porque ele é gênio,
É porque eu peço as coisas para ele, por favor. Eu peço desculpa para o meu filho de 3 anos. Entende? Assim, eu peço com licença para a mãe dele e minha esposa na frente dele. Se ele também tivesse numa casa onde, por exemplo, que nem, né, nós dois disputamos a mãe dele, né? Então, por exemplo, ela fala assim: vem com a mamãe, filho. Aí ele: quer não? Então vou chamar o papai. Tá bom. Então a coisa é mais ou menos assim, né? Se eu chegar perto, ele entra no meio, as coisas mais ou menos desse jeito. E aí nessa situação, quando ele chega perto, fica assim: sai fora. Aí vez por outra, ele até mexe na voz: sai fora. Então, ou seja, são coisas que assim vão sendo repetidas e aquilo vai inculcando nele. Então, que nem ele quer às vezes pegar meus livros, eu falo: não pega não, eu quero ler. Eu falei: só ler. Mas aí passa um período, acho que ele fica entediado, eu escuto o barulhinho, né? Então eu sinto essa dor, né? Então o que acontece? Se ele estivesse numa casa, né, em que a gente trabalhasse com obra, ele estaria brincando com o martelo. Mas por quê? Pela questão de estar se habituando com aquilo. Trazendo para o nosso contexto de igreja, qual é a diferença dos líderes para a membresia? Os líderes agem intencionalmente. O membro da igreja, ele está indo lá porque ele quer paz, ele quer uma bênção, ele quer tal, aquela coisa todinha. Aí quando os líderes, eles ficam na disputa de quem manda na igreja, o membro comum faz o quê? Eu vou entrar nesse tumulto? Eu já passo a semana dos infernos, né? Eu, por exemplo, no caso, eu pego o ônibus lotado e não tem Supremo que me defenda, né? Eu pego o BRT cheio, né? Tem gente que tira a máscara para tossir. Eu fico dentro do metrô apertado, né? E não tem ninguém no Senado que leve alguma coisa para me defender lá no Supremo. E aí acontece, há uma redução de gente na rua, aí o empresário do transporte público reduz o transporte também. Então aí acontece, eu estou nessa vida toda. Aí quando eu vou na igreja, o dia que dá, né? Porque cada cidade é um pequeno reino, né? Então assim, tem cidade que você pode ir para a igreja, tem cidades que você não pode, né? Porque cada feudo, né? Cada cidade-estado, né? Tem um monarca. E aí nesse caso, né? Por exemplo, não sei como é que é em alguns lugares, né? Mas pelo menos na minha, o meu prefeito falou que enquanto ele não puder sustentar os cidadãos, ele não vai mandar ninguém ficar em casa, né? Então pelo menos assim, meu prefeito onde fica a minha igreja, né? Não é o meu prefeito em si. Mas aí, nesse caso, observa bem, o líder que está perdido, ele fica nessa porque é o seguinte: eu quero pintar a parede de azul, eu quero, né, deixar aquela mesa em memória de mim ali, né? E se eu morrer, se alguém mexer, eu ressuscito para botar no lugar, porque tem que ser daquele jeito. Então, assim, esse líder, a única coisa que ele quer fazer é o que as crianças querem fazer. Ele quer fazer as coisas do jeito que ele quer, mas ele não pensa nas consequências, ele não responde pelos atos. Então, boa parte dos problemas que a gente tem na igreja são os meninões, que assim, eles querem mandar, mas eles não querem assumir pelas decisões que tomaram. Quando chega na hora da decisão, aí eles lembram que tem um líder. Entende? É aquele caso, eu botei essa música aqui, mas deu aborrecimento, aí a batata quente vai para a mão do ministro de música, né? Eu falei isso aqui na escola dominical, mas aí deu ruim, aí eu jogo a batata quente para o diretor da escola bíblica, entende? Então, eu falei não sei o que lá no púlpito, deu ruim, aí eu jogo a batata quente para o pastor. Então, ou seja, é meio que eu sou um meninão, eu faço o que eu quero. Agora, um líder de verdade, ele sabe que assim, ele está ali para ajudar a igreja a chegar no próximo nível. Então tudo dele é intencional. É aquele caso, por exemplo, ele pode não estar muito animado naquele dia, mas ele vai, usando a linguagem dos coaches, né? Ele vai pegar a fisiologia do sucesso, sorriso na voz, né? Voz firme, ombro erguido. Então, meus irmãos, mais um culto, estamos aqui na presença do Senhor. Por dentro o cara está se desmanchando, mas pedagogicamente ele tem uma mensagem para passar, entende? Então o que acontece? Mas eu não sou falso.
pô, também não é burro, né? O que acontece? Tu já tá para baixo, aí tu bota os outros para baixo, fica todo mundo para baixo. Eu pergunto, para que vocês foram para lá? Entende? Para voltar pior do que foi, né? Então, é um tipo de situação que tudo tem que ser intencional. Mas qual é o problema? A gente às vezes desconsidera o que a Bíblia diz sobre o ser humano e a gente desconsidera o que a ciência diz sobre o ser humano. E em relação, viu, eu lendo sou mais rápido, né? Então, em relação à questão do que a Bíblia diz, o ser humano ele tem valor, liberdade e competência. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, se você é líder, aquela gente que está sentada ali ouvindo você, não são um bando de criança para você controlar para lá e para cá. E mesmo assim, uma criança deveria ser respeitada. Ainda tem isso, porque a criança não é extensão sua para ela fazer o que você quer. Ela é uma pessoa. Você vai interferir quando você sabe que é perigo para ela e você quer ajudá-la a crescer e se desenvolver. E não porque você quer que ela faça algo só para te agradar, como se você fosse um reizinho. Eu, por exemplo, estava lembrando de uma letra da Legião Urbana, quando fala, né, na segunda estrofe da música Será: se viveremos entre monstros da nossa própria criação, serão noites inteiras, talvez por medo da escuridão, ficaremos acordados imaginando alguma solução para que esse nosso egoísmo não destrua o nosso coração. É claro que muita gente vai falar, né, mas isso é do mundo. Tá, então vamos cantar Tenha Dó Jesus, Tenha Dó Senhor, prepara e leva aquele crente falador, né? Isso é mais espiritual, vem mais de Deus porque toca na rádio evangélica. Então, em relação a isso, né, muitas vezes o nosso próprio egoísmo que destrói o nosso coração. Porque, vamos lá, se eu sou um cara egoísta, eu entendo que a minha esposa, meu marido, meu filho, meu pai, meu pastor, minha igreja, tudo existe para me servir. E a diferença, né, entre a infância e a maturidade a noção de egoísmo e altruísmo. Então, o que acontece? O mundo não gira em torno de mim. É como, por exemplo, eu estava indo pegar o meu almoço, aí a Gisele comprou, que a gente não almoça nem toma café na mesa, né? Então ela comprou uma mesinha de plástico, uma cadeirinha de plástico para ele comer na mesa. E aí comer à mesa, A com A craseado, não é comer à mesa, tá? Então, aí em relação, como artigo definido. E nesse caso, tá ele lá, aí eu falei assim, pô, vou pegar essa batatinha aqui, não é minha. Eu falei, mas eu nunca ensinei ele a falar isso. Porque geralmente ele não fala eu, né? E geralmente, por exemplo, se eu falar assim, você é forte, ele não fala eu sou forte. Ele repete, você é forte. Mas na hora da batata ele falou minha. Eu não ensinei ele a conjugar o verbo na primeira pessoa. Aí eu falei, Gisele, como é que ele aprendeu isso? O pecado ensinou. Então, assim, ou seja, você vai tentar ajudar o cara a sair desse nível para ir para o nível de cooperação, né, cumplicidade, parceria, aquela coisa todinha, né? Mas ele é uma criança. Agora é complicado você estar, por exemplo, numa situação em que você está lidando com um marmanjo, um cara que às vezes pode ser seu pai, mas ele tem um mundinho particular dele e ele quer que todo mundo na igreja viva no mundinho particular dele. Só que mesmo que todo mundo quisesse, ô Robson, não teria como, porque esse mundo está na cabeça dele. Então a gente precisa o quê? Dialogar, né? Então a gente tem que, né, fazer com que o discurso do outro seja conhecido por mim, o meu seja conhecido pelo outro, de modo que haja comunicação, certo? Aí, por exemplo, voltando à questão da educação, pô, o cara tem o seu valor. Usando, né, eu sei que hoje em dia citar Paulo Freire dá um pouco de aborrecimento pra gente, né? Eu tô lembrando de uma vez que eu passei, né, um texto do Paulo Freire, né, foi uma outra turma, né, que vocês estavam. Aí eu lembro, né, que uma pessoa chegou e falou assim, mas eu falei Paulo Freire, eu falei, é só ler, entende? Você pode escrever o que você quiser sobre ele, você pode pensar o que você quiser sobre ele, é só ler, né? Então hoje citar Paulo Freire é um negócio meio complicado, né? Mas assim, conta-se que ele estava numa experiência, né, com seus alunos, que ele
riscou o quadro ao meio e ele falou assim: olha, vocês me fazem algumas perguntas, eu faço algumas perguntas para vocês, vamos ver quem sabe o quê. E os alunos perguntaram coisas para ele que ele não sabia responder, e aí ele marcou. E ele perguntou coisas para os alunos que os alunos não sabiam responder. Daquilo, o que eu deduzo? Todo mundo ensina enquanto aprende, todo mundo aprende enquanto ensina, porque ninguém sabe tudo, e ninguém sabe tão pouco, certo? E tem até uma frase que diz isso: ninguém sabe tanto que não possa aprender, e ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar. Então, se o indivíduo ele tem valor, vamos respeitar. Tudo bem que você é pós-graduado, você tem pós-doutorado, e o cara não tem a 4ª série, ou 5º ano. Tá, mas isso não significa que ele deixou de ser imagem e semelhança de Deus, não significa que ele tem uma estrada numa área que você não percorreu. Então, ninguém é ignorante em tudo e ninguém sabe tudo. O valor e a competência. Ah, porque ninguém vai saber sobreviver sem mim. Ué, antes de você nascer o mundo existia. Um dia você vai morrer e o mundo vai continuar existindo. Ou alguém acha que o sol vai parar de brilhar porque você morreu. Entende como é que é o negócio? Então, a gente se depara com a ideia do valor, da competência e da liberdade do indivíduo. Você está pregando, mas isso não quer dizer que todo mundo vai ouvir, não. Gente, Jesus está andando com Judas. Pô, Judas não quis mudar. E aí? Judas desviava a verba. Jesus sabia e Jesus não entregou ele. Não o entregou. Então Jesus ainda deu mais chance para ele lá no finalzinho. Amigo, o que você tem para fazer, faz depressa. Ele ainda podia ter a chance de, fiz besteira e tudo tal. Então o ser humano ele é livre. Mas você faz o quê? Você provoca e você estimula. Então, de acordo com a antropologia bíblica, você é imagem e semelhança de Deus. Imagem dá a ideia de um desenho. Eu geralmente, quando falo sobre imagem e semelhança de Deus, eu peço para as pessoas pegarem a sua identidade. Aí eu, por exemplo, peço às pessoas para pegarem, e quando elas pegam, aí eu digo, o que tem aqui nesse documento? Aí a pessoa fala, não é você, é a sua imagem. Quem olha para esse documento vê você, mas não é você, é um pedaço de papel plastificado, é uma fotografia. Então o ser humano ele foi criado à imagem de Deus, de modo que quem olhasse para o ser humano visse Deus, cresce em Deus, glorificasse a Deus, certo? E semelhança, ou seja, o ser humano ele não é Deus, mas ele tem características que se assemelham a características divinas. Então, nessa situação, é como, por exemplo, você comprou um pão hoje, e esse pão é o mesmo tamanho do pão que você comprou ontem. Esse pão, ele é parecido, mas não é o mesmo. Então, o ser humano, ele não é Deus, mas ele é semelhante a Deus. Quando fala semelhante, não quer dizer que ele tem as mesmas características, qualidades, substância. Não. A ideia é que esse ser humano... Espera aí, gente, deixa eu só ajeitar aqui, que eu botei a camisa para apoiar, mas a camisa está riando. E esse ser humano, ele tem características que... parte de Deus está nele. Então eu não posso manipulá-lo, eu não posso dominá-lo, eu não posso ficar arrumando esquema para fazê-lo me servir, até porque o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aí você percebe que parece que os crentes estão lendo outra Bíblia? Eu não sei se é só eu que vejo isso. Eu estava conversando com um pastor amigo meu, que assim... Eu sei como ter sucesso no ministério, mesmo lidando com um monte de gente ruim na igreja. Eu sei como. O problema é se quando eu aprender os paranauê, se eu ainda vou ser um pastor crente, e se eu vou ser aquele cara lá atrás,
que quando o pastor fez o apelo de quem queria ir para o ministério, se eu vou ser igual aquele cara lá atrás que foi à frente chorando, querendo ser um pastor de almas. Então, eu não sei se tu vai perceber que assim, o que está em questão é o fato de, peraí, você está lidando com pessoas que são criadas à imagem e semelhança de Deus. Então você tem que ter essa ideia, peraí, valor, competência, liberdade, de elas decidirem. Deus deixou Adão decidir, Deus deixou Eva decidir, Deus deixou Caim decidir, Deus deixou Judas decidir. Então a alma que pecar, ela morrerá, cada um toma a sua decisão. A coisa é mais ou menos desse jeito. Agora, o que a gente faz é o quê? Estimular. Então, no aspecto teológico, o cara é a imagem e semelhança de Deus. Eu vou tratá-lo com respeito. A questão da dignidade humana. Por isso que a gente dá um enterro decente para os nossos mortos. Por isso que a gente trata o portador de deficiência mental ou física com o mesmo respeito do camarada que tem o aspecto físico invejável ou a inteligência genial, porque ninguém é mais gente ou menos gente por causa de repente ter perdido um olho, por causa de ter nascido com microcefalia. Pelo contrário, eu acho que quem diminui como gente é quem se acha melhor do que a outra pessoa, porque não deu o azar de ter um determinado problema. Porque vamos e venhamos, é que nem, por exemplo, a pessoa que se gaba de ser bonita. Pô, ela deu sorte de estar numa época em que o padrão de beleza é aquilo. E detalhe, ela herdou uma mistura genética dos pais. Ela vai se gabar de quê? Entende? Quem pode se gabar é aquela pessoa que de repente ela fez algo para construir um novo corpo. É aquele cara que, por exemplo, passou 30 anos estragado. E depois de 30 ele falou assim, quer saber? Vou dar um tapa no visual. E começou, né? Aí nisso, aquele corpo de gelatina foi começando a ficar mais forte. Não é cajadada para ninguém, por favor, né? Tô vendo que tem gente rindo aqui, né? Sou batista, o fogo é baixo, Deus não me mostrou nada, entende? Não se acuse. Então, em relação a esse caso, ou seja, disso o cara pode se gabar. Por quê? Pô, a perna do cara era um caniço. E aí ele foi, pá, deu, né, um pump na parada, né? Ou então de repente a barriga estava na frente do peito, aí ele foi, correu atrás do prejuízo, botou o peito na frente da barriga. Então isso é mérito. Agora vamos lá, você herdou o cabelo dos seus pais, herdou a cor dos olhos dos seus pais, e ainda tem uma questão de combinação genética, né? Porque dizem que feriado no sábado é igual olho verde na cara de feio, né? Então assim, às vezes o indivíduo tem os olhos verdes, mas a harmonia, né, facial do cara não contribui. Então, ou seja, isso daí não é mérito. Então, da mesma forma, você ter uma condição genética que te favoreça no raciocínio, ou de repente te favoreça na agilidade, na locomoção e tudo tal, pô, entende? Você vai se gabar de ser alto? Entende como é que é o negócio? Você vai ridicular o outro porque o outro é baixinho? Você vai se gabar de você não ter um problema de degeneração neuromuscular? E o outro tem culpa disso? Então, observa bem que são situações, aí voltando àquela questão do racismo, né? Então, a gente tem uma outra situação. Cara, você foi criado em imagem e semelhança de Deus. Eu costumo dizer para as pessoas, meu cabelo é duro, mas meu cabelo não é ruim. Entende? Ou seja, duro é característica, porque o que Deus faz é bom. Agora, eu vou ficar absorvendo a mensagem que o mundo passa para mim? Pô, eu sou eu, cara. Entende? Então é aquela seguinte situação, por exemplo, meu filho, ele não sabe que é negro. Então eu vou ficar ressaltando isso nele? Não, meu filho é uma pessoa, ele é gente. Que ele conheça o racismo no mundo e quando ele voltar para casa dizer o seguinte, ó, descobriu que o mundo é podre, né, filho? Entra na fila, um monte de gente já descobriu isso antes de você. E vida que segue. E se entregar, fica pior. Entendeu? Então, é aquele caso, assim, o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. Mas aí tem uma outra situação que, olha quanta coisa eu estou demorando a falar naquilo que eu falei rapidinho, Leandro. Tem a outra situação que tem o aspecto do desenvolvimento.
A gente tem Jean Piaget que fala sobre os 6 estudos de psicologia, em que fase a pessoa está. Aí foi onde eu tinha falado sobre a questão, né, de uma criança de 2 anos. Você vai ficar argumentando com um garoto de 2 anos? É claro que, por exemplo, mãe consegue, né? O garoto tem 2 anos e ela fala horrores, né? Como se de repente o cara tivesse 20. E aí, em contrapartida, às vezes, o cara quer tratar o filho, né, de 16 anos como se tivesse 2. Então você precisa observar a fase da pessoa. E ainda tem uma outra situação, né? Uma pessoa pouco escolarizada, a sua abstração ela é um pouco prejudicada, né? E de certa forma, ela, embora esteja no período das operações formais que o adolescente tem, ele tem algumas dificuldades. Por quê? Porque ele não foi estimulado na abstração. Então a gente vai observar que tem essa questão. Pegando a psicanálise de Freud, às vezes o cara, ele não tem bronca de você porque ele não gosta de você, mas é por causa de quem você é. Pensa bem, suponhamos que aquele cara que Deus chamou ele para o ministério pastoral e ele não foi. Ele quis cuidar da vida dele. Então ele tem uma boa casa, ele tem um bom carro, ele tem uma boa vida e tudo tal. E ele está com seus 60 anos. E aí ele vê aquele garoto de 28 anos que é pastor. E aquele garoto de 28 anos fica sinalizando para ele a frustração dele. E aí às vezes o pastor fica com mágoa do cara. Só que não é que o cara é mau, mas é que tem algo na vida dele que não foi tratado. Entende a importância da ciência aí? Eu falei, né, da teoria do desenvolvimento de Piaget, falei da psicanálise de Freud, e aí ainda tem a questão do estímulo-resposta de Pavlov, ou da teoria comportamental. Você tem a seguinte situação, por exemplo, a claridade, ela tem um estímulo para você, o escuro tem um outro estímulo. Então, se você está numa casa que tenha aquela lâmpada incandescente, amarela, de 40 velas, é um clima que você tem em casa. Mas se você bota uma de 100 watts de LED na tua sala, quando tu liga assim, uau, entende? Aquilo mexe contigo. Por exemplo, toca valsa quando você está fazendo jump na academia? Não. Imagina a dona pulando, né? Tocando, né? Pô, pelo amor de Deus. Por quê? Porque aquela música tem um certo tipo de estímulo. Agora, se você quiser relaxar, você vai botar um trash para tocar? Não. É tipo aquele negócio de liga o liquidificador, solta uma colher lá dentro, né, para tentar explicar. Então é um rock mais ou menos assim. E aí nisso, e o vocalista, né? Como é que tu relaxa com um negócio desse? É igual, por exemplo, uma postagem que eu vi de um cara botando uma garota dormindo com um monte de boneca no quarto. Ele falou, pô, mano, eu não consigo dormir num quarto desse não. Eu não sei como é que alguém consegue dormir vendo aquele monte de olho olhando para ele. Mas assim, percebe a questão do estímulo e da resposta? Então, a gente precisa considerar tudo isso. O que a Bíblia diz sobre o indivíduo? O que a psicologia diz sobre o indivíduo? A questão da sociologia. Qual é a reação do camarada sozinho e qual é a reação do cara em público? Quer ver uma coisa? Quando você faz qualquer tipo de apelo na igreja, a dificuldade é o primeiro vir. Depois que vem o primeiro, começa. Agora, se o primeiro não vier, aí complica. Então você olha para uma situação dessa. Aí eu lembro, eu tinha um aluno, né? Aí os caras não prestam, né? Fulano, é o seguinte, no meu ministério, quando eu fizer apelo, tu vai. Entende? Porque nisso que tu já vai, aí o outro já vem atrás depois. Beleza, quando for a minha vez é a mesma coisa. Fedorento, né? Então, mas por quê? Porque realmente tem um efeito psicológico. Entende? Esses que vão direto, exatamente. Mas por quê? Aí, olha a questão da consciência. Às vezes, tem aquele cara que ele tem aquela consciência sensível, que você olha e fala assim, mas caramba, a mensagem que eu preguei, gente, esse irmão não deve nisso que eu estou falando, mas ele vem. Aí o outro que estava esperando vir, o outro está naquela meio que assim, falou-lhes bem. Entende? Por quê? Porque cada cabeça é uma sentença. Então você, quando vai trabalhar, você precisa observar essa questão
da necessidade dos seus educandos, né? Da natureza dos seus educandos. E a gente, por exemplo, deixa eu ver aqui, isso não vai dar para a gente fechar isso aqui direito, mas, por exemplo, gastamos tempo na natureza e a questão da necessidade. O cara precisa conhecer a Bíblia, cultivar a vida espiritual, aprender a evangelizar, conhecer a doutrina da sua igreja, firmar a convicção doutrinária, ser incentivado a dar testemunho, desenvolver um espírito de mordomia, um espírito missionário, desenvolver talentos e dons, encontrar oportunidade de serviço, compreender sua responsabilidade pessoal como membro da sociedade, informar-se sobre o trabalho da igreja e da denominação, conhecer outros grupos religiosos e as diferentes filosofias de vida, aprender a trabalhar em equipe, aprender a utilizar diferentes formas de comunicação, adquirir conhecimentos de relações humanas, receber orientação vocacional, receber orientação quanto aos problemas típicos da sua idade e grupo, receber estímulo para o seu aprimoramento cultural. E isso tudo veio, né, da primeira conferência de educação religiosa, realizada em São Paulo, em janeiro de 66, né, quando foi se levantado uma reflexão sobre o programa de educação religiosa de uma igreja. E esse programa de educação religiosa tem que ter como objetivo a conversão a Cristo, a filiação à igreja, preparar o indivíduo para o culto cristão, dar conhecimento bíblico e convicção cristã para a pessoa, seja em relação à Bíblia, em relação à realidade da fé cristã, em relação ao movimento do cristianismo, em relação à igreja e à denominação. É preciso também que essa pessoa ela possa ter como objetivo nesse programa religioso atitudes cristãs e consciência cristã de valor. E nisso o educador ele precisa ajudar o cara a ser uma pessoa convertida a Cristo, ajudar essa pessoa em relação a Deus, em relação ao significado da sua própria existência, em relação à sua própria pessoa, quem ela é, em relação aos outros, no aspecto teológico, né, no aspecto sociológico, certo? No aspecto antropológico. Cada lugar tem uma cultura. Tanto que você vai perceber, inclusive, até na questão de pecado. Tem igreja que o pecado é mais na área de quê? Dinheiro, sexo, pode reparar, cada lugar é uma cultura. E aí às vezes você está super animado que você acha que vai fazer a mesma coisa que fez aqui como fez lá. E às vezes de um bairro para outro a mudança é outra. Então a mudança é clara. E nisso, em relação à Bíblia e às instituições divinas, o que Deus criou, os ministérios da igreja, as ordenanças da igreja, em relação ao mundo presente, qual é a visão que esse cara tem, por exemplo, em relação à questão da educação religiosa. Os objetivos do programa de educação religiosa tem que ajudar o indivíduo, inclusive também, a desenvolver uma vida cristã autêntica, a praticar o serviço cristão. E para isso, qual é o conteúdo que a gente tem? Agora a gente vai fechar. O conteúdo que a gente tem para esse programa: discipulado, né, que assim, lembra? Vai e faz discípulo, certo? E nisso você vai dar instrução para o cara, o trabalho de evangelização, treinamento, preparar o indivíduo para o culto, também o que a gente chamava no meu tempo de social, que é ter aquele momento de descontração. A gente não pode ficar naquela tensão direto, é bom se ligar nisso daí. A prática do serviço cristão. Então nós precisamos caminhar nesse propósito. Para quê? Para o cara ser parecido com Jesus, e não apenas se reunir. Tem a escola bíblica, tem o culto e eu volto para casa, e o professor não sabe onde quer levar o cara. Por quê? Porque ele não foi preparado para isso. Então o pastor está querendo levar o cara para onde? O ministro de música quer levar o cara para onde? E detalhe, essas pessoas sentaram juntas para saber se elas estão caminhando na mesma direção? Que às vezes o pastor está querendo ir para A, o educador está querendo ir para B, e o ministro de música está querendo ir para C, e a igreja fica dividida. Divisão é o quê? Mais de uma visão, certo? Então, como é que a gente vai integrar esse programa? Vamos fazer um conselho coordenador, juntar todo mundo.
certo? Então, numa igreja pequena, só tem a escola dominical, vamos ver a questão da própria direção dessa EBD, e vamos começar. Uma igreja de tamanho médio, vamos tentar fazer, poxa, rede de jovens, homens, mulheres, viu que eu falei rede, né? Não falei departamento, mas depende da situação, departamento, rede, união, a questão é se tem jovens trabalhando, meu Deus do céu, se as mulheres estão lá, a pessoa, mas e o nome? Então é um negócio, né? Então, e uma igreja de grande porte é mais fácil, porque aí você pode ter um ministro para cada área, o cara é remunerado, ele pode passar o dia montando uma estratégia, preparando algumas coisas, certo? E encontrando os vocacionados para trabalhar junto. E nesse caso, vai ter o trabalho de coordenação, onde a gente vai poder planejar, coordenar e avaliar. E nessa questão de planejar, lembra que assim, planejar tem a ver com predeterminar o curso das atividades. Onde eu quero chegar? Deus, antes de ter o tabernáculo, ele mostrou para Moisés. Moisés orientou Bezalel e Oliabe. E aí eles fizeram um trabalho até que o negócio ficou consumado. Agora a gente quer fazer tudo no susto. A gente está aqui, vamos evangelizar agora. Aí depois, agora vamos fazer o culto. Agora vai ser essa palavra. Não, vai ser outra. Essa música aí. Então, eu não estou dizendo que o Espírito pode chegar e dirigir você para algo sensível ao momento, mas quer ver, você ter certeza que foi o Espírito? Você já estava preparado, Deus só sugeriu outra coisa, mas tu já tinha um sermão pronto e Deus apontou outro. Você já tinha uma música e Deus apontou outra. Agora você já foi sem nada, aberto para o mover de Deus. Vai trabalhar, vagabundo. Entendeu? Então o que acontece? Fala sério, né? Fala sério. Não vem para cima de mim com essa conversa de espírito, não. Então, minha gente, a gente fecha por aqui, mas que a gente possa estar pensando, né, em começar com o fim na mente. Você é líder. Líder começa com o fim na mente. O liderado está pensando no momento. Eu gosto dessa música, eu gosto disso aqui, vamos fazer não sei o que lá. Aí você às vezes pode até ceder para não ter aborrecimento, mas você sabe onde você quer chegar, como um pai pedagogos, né? Aquele que está conduzindo a criança pedagogicamente até a maturidade. Beleza, minha gente? Então, até daqui a pouco, vamos para o intervalo.